Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Aleluia. A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus seja contigo. Amém? Aleluia. Deus é bom, o diabo não presta, e Deus sabe o que faz, e como sabe. Queridos, creio que um dos temas mais falados nesses últimos dias diz respeito a guerras. Guerra de lá, guerra de cá. A última vez que eu fui ver quantas guerras estão rolando no mundo, chegou ao número de 36 guerras em diferentes áreas, em diferentes países, diferentes continentes. 36 conflitos de nação contra nação, reino contra reino, rei contra rei, governador contra governador. Muitas pessoas morrendo, soldados que não tem nada a ver com a história, com o conflito, estão sendo encaminhados, enviados. Outro dia eu vi ali na Ucrânia, eles fecham as fronteiras para evitar que homens fujam, para não ir ser recrutados para a guerra. Mas, enfim, essa é a realidade dos nossos dias. 36 conflitos armados na África, Ásia, Oriente Médio, Europa, enfim, em várias. E o tema que eu quero abordar nessa noite, o texto nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 12, e a palavra é guerra. Título da mensagem: guerra. Que guerra que é essa que nós estamos enfrentando? Que guerra é essa que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7 em diante. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, você pode fazer o download da sua Bíblia, enfim. Mas encontre aí o texto e vamos ler juntos. Acompanhem comigo. Apocalipse 12, 7 diz: E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Feche os seus olhos, assentado mesmo. Querido Senhor, sabemos que vivemos tempos difíceis. Aparentemente, todas essas guerras que ouvimos falar estão longe de nós. Entretanto, não estão tão longe. Querido Senhor, que possamos, a Deus, entender o que o Senhor está falando nesse tempo. O que o Senhor está nos dizendo
com tão forte voz, com tão forte bramido, que nós possamos compreender o tempo que vivemos. Que o Teu Espírito Santo nesta noite fale ao nosso coração. Que cada palavra dita aqui neste momento, Senhor, venha da Tua presença. Nós não queremos ser voz do homem, queremos ser a Tua voz, Senhor. Ajuda-nos, que o Teu Espírito Santo nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, é um tema que ele é eletrizante. Eu particularmente, eu tenho acompanhado, eu tenho um canal no celular, chama Notícias sobre a Guerra. E aí vem tudo, né? Vem desde as guerras tribais da África, eu estou sabendo, até a guerra da Ucrânia, do Oriente Médio, enfim. É um tema eletrizante. Prazeroso? Não. Mas ele empolga. O interessante é que sempre houve guerras no mundo. Sempre haverá guerras no mundo todo. E sempre haverá guerra entre duas soberanias. Ou aquele que quer se livrar de alguma opressão e ele vai se levantar contra uma soberania, mas sempre vai haver guerra entre duas soberanias, até que uma subjugue a outra soberania. Sabe onde é que isso começou, queridos? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15, quando a serpente foi confrontada por ter enganado a mulher, a convencê-la a comer aquele fruto, cuja esposa lhe deu o fruto ao marido e ele comeu. E aconteceu a tragédia da queda do homem, onde o pecado entrou. Deus declarou para a serpente: a partir de hoje, você vai rastejar sobre a terra e vai comer pó todos os dias da tua vida. E haverá guerra entre o descendente da mulher e a tua descendência. Desde aquele momento, começou o conflito, a disputa de poder entre a raça humana. Tudo começou por causa do pecado. E continua até hoje. Vocês acham que isso que está acontecendo no mundo afora, todas aquelas guerras, tem razão do quê? Depois nós vamos ver alguns textos aqui. Por causa do pecado. A ganância, a rebeldia, a desobediência. Todas essas coisas conduzem a um egoísmo, a um egocentrismo, a um desejo de possuir o que o outro tem, de rebaixar o que o outro é. Pecado. Basicamente é o pecado. Só que nós precisamos entender uma coisa. Essa guerra, ela é espiritual. O que nós estamos enxergando, as notícias que nos chegam aqui, o reflexo é aqui na terra, mas a guerra está sendo travada lá no céu. O apóstolo João, quando ele teve essa visão, ele diz: e houve guerra, e batalhavam. Isso aqui não é no passado. Porque onde João foi, ali o tempo, ele não existe. É uma outra, não sei se dá para dizer uma outra dimensão, mas Deus, ele está fora do nosso tempo. Aquilo ali está acontecendo hoje. O reflexo vem para aqui. O reflexo é aqui na terra.
Essa guerra, ela é essencialmente espiritual. Quando Jesus teve aquela conversa com Nicodemos, quando ele falou ali com Nicodemos, ali em João 3, a partir do versículo 1, e ele diz, olha, o que realmente importa é você nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou meio zureta ali, ele disse assim, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre materno? Jesus disse assim, cara, você não entendeu nada, você é mestre em Israel. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você que é nascido de novo, você é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais, nós não podemos ficar meramente ligados naquilo que está acontecendo aqui na terra. Tudo que está acontecendo aqui vai afetar-nos. Mas nós somos espirituais, nós precisamos ter a cabeça levantada. Levantai-vos, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos. Nós somos portais eternos. Levante a sua cabeça, nós somos espirituais. Nós fazemos parte dessa guerra todos os dias. Todos os dias nós somos influenciados, nós somos afligidos. Nós sentimos o reflexo dessa guerra que está sendo travada lá no céu. Do Miguel e seus anjos, com a antiga serpente, o dragão. Aqui um parêntese, quando João fala aqui da antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que agora virou um dragão, qual era a comida que Deus falou para a serpente comer? Lá em Gênesis 3. O pó da terra. Que para nós. Nós somos o que mesmo? Pó da terra. A comida da serpente, pó da terra. Já comeu tanto que virou dragão. Sabe, meu irmão, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra a gente. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra seres espirituais. A nossa luta é contra as potestades, contra os poderes, contra as forças malignas. Deixa eu ler o texto lá. Não vou falar errado aqui. Alguém sabe de cor rapidinho aí? A nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz o seguinte: pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa é a tua luta, meu irmão. Essa é a tua guerra. Sim, nós vemos guerras acontecendo no mundo inteiro, homens contra homens, reis contra reis. Mas vamos trazer um pouquinho mais para perto de nós. Quantas lutas nós vemos de marido contra mulher, de filho contra pai, de pai contra filho. Quantas guerras nós vemos dentro dos nossos lares. Queridos, desde 2002 eu estou envolvido dentro de uma realidade da dependência química. Desde 2002 eu vejo lares sendo destruídos por uma praga que nasceu no sovaco do inimigo. A primeira vez que eu fui confrontado com o problema de uma pessoa com dependência química, eu fui chamado para orar,
e imaginando que a pessoa estava endemoniada. Depois de 2 horas expulsando aquele demônio e ele não saía, eu descobri que ele estava num surto por causa do uso de droga. Eu fiquei com muita raiva. Quanto tempo gasto? Quanta energia desperdiçada? Porque eu não entendia o que estava acontecendo. Nós precisamos entender que nós precisamos lutar a guerra correta, com a arma correta. A partir dali eu fui pesquisar, eu fui estudar, descobri muitas coisas. Eu nunca mais me livrei dessa realidade. Estou lá dentro até hoje, fazendo parte dessa realidade triste, porém que é extremamente necessária. Quando eu estava fazendo seminário, a gente foi visitar um presídio, porque fazia parte da matéria, fazer evangelismo no presídio. Fui 2 vezes lá e eu disse para Deus, Deus, não quero fazer isso aqui não. Isso aqui não é para mim. Eu sei que tem muitos pastores que fazem um trabalho incrível lá. Aí eu disse para Deus, Deus, me deixa eu ajudar as pessoas antes delas chegarem aqui. É uma guerra. É uma guerra altamente espiritual. Nós precisamos entender para lutar com a arma correta. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir com armas de guerra. Com o capacete, com a espada, com o cinturão da verdade, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, vários outros ali. Nós devemos nos revestir para poder entrar nessa guerra. São armas de defesa e de ataque espirituais. Não são armas carnais. Queridos, com a arma carnal, Satanás é mais capacitado, ele entende mais do que você. Armas carnais do tipo gritaria, mentira, falsidade, manipulação, Satanás ele entende. Nós precisamos usar o capacete da salvação, o cinturão da verdade. Arma espiritual para vencer essas guerras. Nós não podemos nos dar ao luxo de entrar na onda do inimigo. Querer usar a arma dele, começar a manipular, começar a gritar, fazer outros tipos de situações. A nossa arma é espiritual. E a principal delas, amor. Ame, ame, ame as pessoas. Nunca jamais poderá haver paz entre o bem e o mal. Não é possível coexistir. O bem e o mal não podem existir. Essa semana tinha o debate dos políticos e parece que São Paulo representa todo o restante do Brasil. E eu vi um pouquinho lá dos debates, depois só alguns cortes. E uma das coisas que tem sobressaído nos debates direita e esquerda, tem sido assim: com o comunista você não pode, como é que ele falou? Usar de ser diplomático, não, com o comunista você tem que ser radical, você tem que enfrentar, porque não é possível, um exclui o outro. Um exclui o outro. O comunismo, ele quer a destruição da família, da sociedade, dos valores da pátria, de todos os valores cristãos. O comunismo quer destruir. E nós não podemos ser coniventes com isso. Mas isso é na política. E no dia a dia? Quando nós mesmos, ao invés de fazermos a diferença, acabamos usando as mesmas políticas.
Porque sim, nós fomos salvos, nós fomos restaurados. Só que o escritor de Hebreus diz: busquem a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, nós precisamos continuar nos purificando, nos santificando. Nós precisamos ser transformados de dia em dia, de dia a dia, de glória em glória. Crescer no conhecimento do Senhor. Entender o que está acontecendo. Entender o que está se passando nesse mundo tenebroso. Nós precisamos entender o momento que estamos vivendo. Eu não estou dizendo que você agora tem que se tornar um fanático acompanhante das notícias internacionais, mas nós precisamos nos atualizar. Nós precisamos saber. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Lá em Mateus 24 tem uma relação de sinais que vão acontecer antes da volta de Jesus. E guerra e rumores de guerra é um desses sinais. E nunca se viu tantos sinais, tantos rumores de guerra como nesses tempos. Queridos, você não vive num mundo de paz. Ainda que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Mas essa é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que você pode experimentar, apesar da turbulência que está à tua volta. Mas não se engane, você não vive num mundo de paz. Você não vive num mundo onde você pode abaixar a guarda. Você não pode viver como se nada estivesse acontecendo. Você precisa compreender aquilo que o apóstolo fala. E vigiai, pois. Vigiai, pois. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Entretanto, todavia, porém, já temos um vencedor. Amém? Já temos um vencedor nessa guerra. A guerra está indo de um lado para o outro. Os rumores de guerra estão acontecendo. Nós já temos um vencedor. Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita glória! Nós temos um vencedor. Jesus venceu ali naquela cruz. O diabo pensou que tivesse alcançado vitória. Mas quando ele estava festejando a morte de Jesus, de repente, ele chegou não como aquele cordeiro, mas já como o Deus Todo-Poderoso, enfiou o pé na porta do inferno e tomou a chave das mãos do diabo. A chave da morte e do inferno hoje estão nas mãos do nosso Deus. Esse é o nosso Deus que te deu vida e vida eterna. Ele te livrou do poder dessa morte. Ele te livrou do poder do inferno. Ele te livrou desta guerra, nesta guerra. Ele está junto com você. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Amém? Amados, você e eu estamos dentro de um ambiente de guerra. E nós estamos na guerra. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está comigo. O Senhor está contigo. O início do Salmo 23, eu gosto dele mais numa outra versão. Diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Ércio, que é mais estudado, veja se você não concorda comigo, com essa versão. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Deixa eu perguntar uma coisa. Nunca te faltou nada? Não te faltam coisas? Você já passou por situações onde você não tinha o dinheiro para pagar um boleto? Faltam coisas. Só que o Senhor não nos falta. O Senhor nunca nos falta. Ele anda conosco no vale. Ele não nos livra do vale, mas ali no vale, Ele está conosco. Nesta guerra que nós estamos vivendo, que você está inserido, você não está sozinho. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Queridos, é um outro nível quando nós entendemos essa verdade. Eu não preciso mais me arrastar pela vida. Oh Deus, o diabo está furioso comigo. Quem está furioso com o diabo é eu. O diabo, ele não pode fazer nada com você. Aliás, gente, o diabo não pode fazer nada nem com o teu cadáver depois que ele está sepultado. Não sei se você já ouviu essa história. Um testemunho de um ex-bruxo. Ele fazia trabalho no cemitério e um dos trabalhos era desenterrar o defunto recém-sepultado e fazer uma atividade satânica com aquele defunto. E ele foi e desenterrou um cadáver e o próprio cramunhão apareceu e disse assim: olha, esse aí você não pode mexer não. Como assim eu não posso mexer? Eu paguei alto, eu tenho direito. Ele disse: não, você não pode. Esse aí pertence lá de cima, o grandão. Como assim? Você não é o maior? E a partir daquele dia ele queria saber: eu vou servir aquele que é mais poderoso. Se tem alguém mais poderoso do que tu, eu quero saber quem que é. E naquele dia ele perdeu um dos seus grandes. Queridos, nem o teu cadáver o diabo pode tocar. Amados, nós temos um vencedor. Nós temos um vencedor. O dragão não dará trégua, entretanto. Achar que é possível servir a Deus e o diabo deixando é tolice. Você acha que vai servir a Deus e o diabo vai ficar assim de boa, sem te incomodar? Ainda que nós sabemos que nós temos a segurança de que ele não vai poder nos tocar, mas ele vai tentar. Ele vai tentar. E é por isso que você e eu precisamos ter essa convicção. Ele já é derrotado. Mas sempre tem aqueles que estão desavisados. Sempre tem aqueles que não se preocupam. Sempre tem aqueles que não leem a palavra. Sempre tem aqueles que não fazem o devocional. Sempre tem aqueles que não compreendem o propósito de Deus para a sua vida. E a estes, o inimigo consegue de alguma forma manipular. 1 Pedro 5, versículo 8.
Vamos lá. Aleluia. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Resistir-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos, mundo afora. Sede sóbrios e vigilantes. Não se iluda. Fique esperto. É o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Fique esperto. Se liga, meu. E aí dentro disso, eu quero fazer um desafio aqui. Você tem lido a palavra que é o alimento do teu espírito todos os dias? Você tem usado a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para avançar, para derrotar a obra de Satanás que vem contra você? Onde está a leitura da palavra, a meditação na palavra, o consumo deste alimento espiritual na tua vida? Onde está o nosso fortificante, o nosso sadol, o nosso, como é que chama aquele outro? Biotônico Fontoura. Quem é do tempo do biotônico Fontoura? Esses jovens aqui não sabem, não fazem nem ideia de que é. Você tomou, é? É. Né? Onde é que está o teu biotônico Fontoura espiritual? Hã? Queridos, eu ando com Deus há mais de 50 anos. Não sou do nível do pastor Satírio, ele é outro calibre. O pastor Satírio já está mais assim, já com... Né? Mas eu tenho andado com o Senhor esse tempo todo. E eu não me arrependo, nem um único dia, de ter andado com o Senhor. Sabe por quê? Porque em João 10:10, Jesus está dizendo: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, entretanto, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor tem me concedido uma vida muito boa. O Senhor tem me concedido vida plena. E esse é o meu desejo na tua vida também. Sabe por quê, queridos? Um soldado mal alimentado nesta guerra, para que ele serve? Bucha de canhão? Soldado mal alimentado dentro desta guerra vai perecer. Soldado mal alimentado não resiste, ele não fica de pé. Qualquer tentaçãozinha vai derrubar ele. Qualquer desânimozinho vai derrubar ele. Qualquer oração que Deus não responde no mesmo dia, olha, eu vou orar ao Senhor, eu vou orar uma semana, mas se Deus não responder, ele que se vire. Gracinha, é você que se vire. Quando nós não estamos alimentados espiritualmente, a nossa queda é certa. Alimente-se, meu irmão. Leia a palavra, ore, jejue. Se você quer alcançar vitória, alcançar êxito nesta guerra, você mal alimentado, você é uma presa fácil. Essa luta é intensa. E nós podemos nos cansar
Mas nós temos um socorro também. Nessa guerra, eu gosto de falar para o pessoal, quando ele está num processo de recuperação na comunidade terapêutica, que o problema é o dia a dia. O dia a dia é um peno. O dia a dia é chato. Todo dia a mesma coisa. Todo dia eu tenho que levantar, todo dia eu tenho que orar, todo dia eu tenho que ler a Bíblia. Outro dia tinha uma menina lá, esse negócio eu não vou ficar aqui não, só fala de Deus, só fala de Deus, só fala de Deus. E não ficou. O dia a dia nos cansa. Cansa até os outros. Cansa até aqueles que têm um bom motivo para continuar. Cansa até aqueles que começaram bem na carreira, que tiveram bons propósitos. Cansa até aqueles que foram por uma vida toda, até de repente. Agora, se você conhece, se você tem entendimento na palavra, você vai lá em Mateus 11, 28. O que diz lá? Mateus 11, 28, Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo, o meu jugo é suave e leve, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas lá em Mateus 28, acho que é o versículo 16 ou 17, Jesus está comissionando ali os discípulos a irem e fazer discípulos, e ele tem uma outra promessa incrível: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa batalha. Você tem alguém que na hora que você estiver cansando, e ficar cansado é normal, todos nós cansamos, todos nós temos os nossos momentos talvez de fraqueza, os nossos momentos onde a gente não é tão assim atirado. Eu já vi o pastor Satírio cansar. Eu pensei que ele não ia apresentar essa fraqueza. Ele já cansou. Que dirá a nós? Queridos, todos nós estamos sujeitos a cansar. Entretanto, nós temos quem nos ajuda. Nós temos quem nos ajuda. O diabo, ele não se cansa. Ele é persistente, ele está sempre ao derredor. Quando fala derredor, ali eu tenho uma imagem. Ele está num círculo mais distante, porque quem está ao nosso redor, né? O que diz lá o Salmo? O anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que teme a Deus, e ele o livra e o protege. Então, ao nosso redor está o anjo do Senhor, e ao derredor está o diabo, o nosso adversário. Ele só vai poder encostar em nós se nós autorizarmos, se os nossos atos derem brechas.